eu aprendi com um ancião da igreja cristã do Brasil, que não aceita pastor, diz que é ancião, né? Ele dando um ensinamento tremendo e dizendo que os irmãos estão errados em saudar somente com a paz de Deus e que também saudar com a paz do Senhor também não funciona. Ele dá 13 versículos bíblicos em saudação do apóstolo Paulo. Paulo dizendo assim, que a graça de nosso Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E aí tem vários versículos, né? E são 13 versículos. Então, pegando 13 versículos bíblicos para fundamentar uma doutrina, um ensinamento para a igreja, eu aqui, o irmão Pedrinho, acho correto. Agora, pegar apenas um versículo para se basear, para poder ir contra, inclusive, outras igrejas, eu acho isso errado, né? Porque essa história de Pai de Deus e Pai do Senhor, eu conheço muito bem que se for uma guerra entre as Assembleias de Deus, é que está no Brasil, certo? Agora, eu quero dizer para os irmãos que eu me sinto muito alegre, né? Porque estou aqui, mais uma vez, aqui cultuando aqui com os meus irmãos, porque o Papai do Céu assim tem nos dado graça e vida ainda neste planeta, né? De estarmos aqui. E quero dizer para os irmãos que tem uma guerra aí muito mais acirrada. Inclusive o primeiro hino que nós cantamos não foi escolhido propositadamente, mas lá está escrito que é para que todo o que crê, certo? E eu quero dizer para os irmãos que os batistas tradicional e os presbiterianos tradicional não crê assim, né? Então eles creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Eles são os calvinistas. E nós seguimos a área do arminianismo, né? Não sei se todos os irmãos aqui conhecem essas duas palavras, né? O Calvino e o Armínio, certo? Mas eu quero dizer para os meus irmãos que ainda estudando aí há algumas semanas atrás, a doutrina do arminianismo, ela está realmente baseada no cristianismo judaico. Ela faz parte, inclusive, do judaísmo. É o ramo do judaísmo que segue o Messias, que é os judeus messiânicos, eles também têm esse mesmo entendimento, né, das Assembleias de Deus que segue esse ensinamento do Armínio, certo? Porque, irmãos, se não é assim, então se Deus planejou tudo, então Adão não é culpado de ter pecado, não é? Agora, se houve realmente aí ainda que seja um pouco de livre-arbítrio, né, dado ao homem, para que o homem possa fazer as suas escolhas, então realmente o homem será culpado. E isso, irmão, cai dentro de uma lei natural. Todos nós aqui na terra, né? O prefeito, né, ele obedece essa lei natural, os governadores, o presidente da república, nós temos uma lei para cumprir. Então, quer dizer, existe esse livre-arbítrio, essa escolha do ser humano. Não tem como fugir disso. Como, por exemplo, quem foi que levou o homem a adorar ídolos? E eu já quero dizer para os irmãos que o primeiro ídolo que o homem foi adorar foi o sol. E o segundo ídolo foi a lua. Quem levou o homem a adorar isso? O próprio Deus. E vou provar para os irmãos que foi o próprio Deus que levou o homem a adorar ídolos. Só que tem um porém aí. Não é que Deus disse, agora, a partir de agora você vai adorar ídolo. Não. Foi porque o homem abandonou ele. Ele. Certo? E pelo homem ter abandonado, então o próprio Deus disse, peraí, você me abandonou, então você vai adorar outra coisa. Certo? Então direcionou o homem a adorar o sol. E depois direcionou o homem a adorar a lua. E aí de lá para cá veio uma série de idolatrias. Certo? Por exemplo, Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Salomão se prostrou diante de imagem. Por quê? Ele escolheu 300 mulheres ali que não era para ele ter escolhido. As 300 concubinas. Aquelas mulheres, cada uma tinha os seus deuses. E ele foi fazer templo para aqueles deuses. E terminou se prostrado. É tanto que o Papai do Céu, aquele caso de Elias, certo?
que ele matou os 450 profetas de Baal, não era para ele ter matado. Porque quem cuida desse caso de idolatria é o próprio Deus. O homem não consegue se libertar sem a ajuda do próprio Deus. Porque Deus levou o homem àquilo por causa da desobediência do próprio homem, por ter abandonado ele. Mas o próprio Deus, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, ele criou um antídoto. Ele criou a nação de Israel. A nação de Israel diz: olha, você está na idolatria, né? Você pode sair daí e vir para cá, adorar o único Deus. Entendeu? Quer dizer, criou um remédio para isso. Certo? E Elias foi cuidar disso. E ali, aquele caso de Elias, foi ele próprio que fez a escolha de matar os 450 profetas de Baal. Certo? É tanto que depois ele ficou sozinho. E veja que o sucessor dele não cuidou desta área de idolatria. Porque o próprio Deus falou para Elias: Elias, eu vou tirar a idolatria do meio do povo de Israel. Quer dizer, se o povo está adorando outras coisas, é porque o povo foi levado a isso, porque me abandonou. Mas eu é quem vou livrar eles disso. É tanto que Eliseu não tocou no assunto, de jeito nenhum. Pode ver a vida de Eliseu, ele não falou de idolatria no meio do povo de Israel. Certo? Então, irmão, isso é coisa terrível. Você já pensou deixar de adorar o Criador do universo, certo? Para ir adorar essas coisas? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, que está vindo uma luta aí terrível do calvinismo contra nós, certo? Então, nós somos agora até caso de piada para esse povo, certo? Estão fazendo músicas contrárias, nos elevando nós, dizendo que nós agora viramos Deus, que nós mesmo que... Os irmãos entenderam? Então está vindo uma luta terrível aí. E realmente, certo? Eu quero considerar que todos nós somos irmãos. Nós não queremos, porque não cabe a nós a condenar e a salvar, certo? Agora, o Evangelho é que faz essa distinção, certo? Por exemplo, uma coisa que eu não concordo do Armínio, é que o Armínio, certo? Por exemplo, aqueles 12 que foram escolhidos, certo? Quem era que estava no Messias? O Pai. E quem fez a escolha de Judas? O próprio Pai. E ele mesmo disse: não vos escolhi 12? Quem estava ouvindo disse: sim, Senhor, mas um de vós é diabo, né? Então, quer dizer, o próprio Deus escolheu uma semente do mal para atrair o próprio Filho, certo? Então, irmãos, nós sabemos disso e reconhecemos isso. Nós somos seres humanos e nós não temos tanta inteligência assim. E se temos, foi bloqueada, não podemos usar. Nós não sabemos quem é o salvo e quem não é salvo. Os que estão aí no mundo, foi nos dada a incumbência de pregar, né? E o Espírito da Verdade é quem vai falando aí para o mundo. Então, para nós não é revelado isso. O Criador do universo, ele aqui no mundo, ele sabe quem é salvo e quem não é salvo. Mas nós não sabemos, certo? Agora, não vamos atribuir tudo ao Pai Eterno, porque senão não haverá escolha. Por exemplo, vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele... Deus salva incrédulo? Não tem jeito. Para que todo aquele que nele crê. Então isso é uma pequena condição, mas é uma condição, certo? Agora, Deus ter amado o mundo de tal maneira, o mundo não tinha nada para oferecer a Deus. Então isso é incondicional. Agora, a salvação tem condição. Agora, eu posso dizer: eu sou um escolhido desde o ventre da minha mãe? Não, eu não posso dizer isso. Eu posso ter recebido o chamado para a salvação. E se eu continuar até o fim, serei salvo. Eu não fui um escolhido, um discípulo do Messias, que nem podia ser, né? Porque discípulo foi na época. Eu não fui um escolhido apóstolo do Messias. Eu não posso dizer isso. Eu só sei que eu fui chamado para a salvação. E se eu for fiel e continuar sendo fiel até o fim, não é? Entendeu? Então aí ganharei a salvação. E aí eu posso dizer, certo? Eu fui um escolhido, mas é quando vencer lá, certo? Agora,
chegar a dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, não dando condição de abandono, isso é contra o que o escritor de Hebreus falou. Uma vez que conheceu, que participou, recebeu a presença do Espírito Santo, ganhou o dom do céu, andou na presença do Todo-Poderoso e abandonou, porque tem muitos que fazem isso, né? Entendeu? Então não tem recuperação. Eles são contra as escrituras nessa parte. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado. Sabe por quê? Porque tem pastores dentro da Assembleia de Deus que eles se apegam à doutrina do calvinismo, certo? E vamos ficar bem vigilantes. Já veio pessoas, pastor aqui dentro da minha casa, conversou comigo e eu percebi nele que ele segue uma linha do Calvino, entendeu? E é perigosa esta linha, porque hoje eu estava ouvindo, e quando você está ouvindo, o Espírito Santo vai te levando a versículos da Bíblia, entendeu? E não tem como fugir da verdade, certo? Então, eu vejo erro dentro da doutrina do Armínio, vejo. Então é por isso que nós temos que nos apegar nos ensinamentos do Messias e dos seus apóstolos. Não podemos esquecer da Escritura, certo? Porque é pela Escritura que nós vamos trilhando cada dia mais nesse caminho de santificação, amém? Eu agradeço a oportunidade que me foi dada, eu acredito que